Eu vou contar um pouco, ou tentar compartilhar com vocês as coisas que eu sei sobre esse assunto do comércio e do meio ambiente na América Latina, e é um tema que eu venho acompanhando faz bastante tempo, e a palestra vai ser dividida em quatro partes. De um lado, o tema de como da complexidade que tem o regime da regulação da mudança climática, e entre os quais entra o assunto, o tema comercial, os instrumentos que existem de regulações ambientais e como interagem com os comerciais. Depois vamos falar um pouco sobre os acordos comerciais regionais e a sua relação com a mudança climática, e no final falarei sobre um tema que venho trabalhando nos últimos tempos, são os impactos das ações unilaterais e comerciais, em particular dos ajustes de carbono em fronteira e da proibição de importação de bens que não podem provar que foram produzidos sem desmatamento. E são duas regulações que têm a ver com a mudança climática da União Europeia, mas que os Estados Unidos também têm projeto de lei para fazer algumas do mesmo tipo, e outros países também estão pensando. Então, o que eu quero é mostrar a complexidade da regulamentação climática, ver que o comercial está interrelacionado com essas regulamentações climáticas e ver como essas interrelações são e falar dos três níveis, ou seja, regulações internacionais, depois regulações regionais. Por isso, vamos falar dos acordos regionais, comerciais e depois as sessões unilaterais. Então, vamos ver que tudo vai ser muito colorido. Vamos continuar com essas mesmas cores para poder verem como vamos avançar eh, entre todos. Primeiro, quero dizer que o regime da mudança climática é, como já disseram num artigo de 2011, Keoane e Victor, é um regime complexo. O que quer dizer isso? Que coexistem as regulações internacionais com regulações nacionais e regionais e também subnacionais, e dentro de toda essa mistura, há coisas que são de cidades, do setor privado. Então, realmente é bastante complexo como está organizado o regime referido à mudança climática, que é um problema que todos vocês sabem que é um problema global. Então, o que acontece com as negociações ambientais internacionais? Não há uma autoridade supranacionais, não existe uma pessoa que possa dizer você faça isso e você aquilo outro. Então, na Convenção de Mudança Climática e também no Acordo de Paris, o que está previsto para sustentar o acordo são três coisas. De um lado, o financiamento a fundos destinados a temas climáticos, previstos dentro desses acordos, depois a transferência de tecnologia e o fortalecimento de capacidades. Tudo isso sustenta a os acordos internacionais sobre mudança climática. Mas isso não é tudo. Por outra parte, estão as negociações comerciais, que também exercem uma pressão para que países se encaminhem para a mudança climática, e também pode acontecer que em outros fóruns internacionais influencie qual a reputação com respeito à política climática dos países. Então, quais são os instrumentos de regulação ambiental? E os instrumentos de regulação ambiental são de três tipos: os padrões ambientais, e depois uma série de instrumentos baseados em incentivos, que são tributos ou impostos verdes, subsídios,
autorizações comercializáveis, sistemas de responsabilidade legal e sistemas de depósito reembolso. Que o exemplo seria quando a gente vai comprar cerveja ou um refrigerante, tem que pagar pela garrafa, e depois sistemas de informação, que são sistemas de informação, difusão de informação, que se publica qual o desempenho ambiental das empresas. Então, o que acontece? Essas são formas de regular, de regulamentar que existem nos sistemas ambientais. O mais comum é que haja padrões nos rios europeus que se reduzam as emissões em tal percentual. E, por primeira vez, num acordo internacional, foram utilizadas autorizações comercializáveis em combinação com padrões, e essa é a primeira vez que foi com o protocolo de Kyoto. Como foi evoluindo para que a gente veja como esse chapéu da regulamentação internacional, com que instrumentos foi evoluindo. Quando começou a Convenção de Mudança Climática, podemos dizer que a regulamentação era em padrões, porque o que faziam os países é que em países desenvolvidos se comprometiam a estabilizar as emissões até 2000 com relação a 1990. Essa é uma regulação por quantidades. Nos comprometemos a estabilizar as emissões. As emissões são quantidades. Depois, com o protocolo de Kyoto, o instrumento de regulação se combinou com os sistemas de comércio de carbono. Eram três, eram a implementação conjunta, o comércio de emissões e o mecanismo de eh, limpo. Isso foi evoluindo, e em Paris o que se comprometeu é que cada país podia dizer a que podia se comprometer. E aí, em geral, os compromissos são parecidos com os de Kyoto, no sentido que Paris tem no seu artigo 6 um sistema de comércio de emissões, e depois cada país se compromete a certa redução. A diferença com Kyoto é que Kyoto lá os compromissos eram acordados, estabelecidos, é um sistema que se chama top-down, acordamos certas quantidades de redução e pronto. Mas em Paris, cada país dá a sua métrica a respeito das reduções. Alguns países se comprometem a reduções com relação ao passado, outros se comprometem a reduções com relação ao cenário tendencial, outros reduções quanto à intensidade de emissões, e as métricas então são diferentes e o mecanismo é diferente, mas são todas quantidades. Por isso, Paris é parecido com o Kyoto nesse sentido, quantidades de redução de emissões com o sistema de comércio de emissões, que é o que está no artigo 6. Então, isso é como funciona o esquema internacional. O esquema internacional ou de regulação de mudança climática é que cada país tem certos compromissos que assume voluntariamente, e depois nós podemos utilizar os mercados que existem previstos no artigo 6, estão acabando de serem delineados, e é assim que funciona, mas não há ninguém que possa obrigar nenhum país a fazer alguma coisa, porque cada país é soberano. Então, o que que se passa? Como é que se sustenta isso? E, bem, se sustenta com financiamento, transferência de tecnologias, com financiar para construir capacidades, mas não só se sustenta com isso, porque como o regime é complexo, se sustenta com outros pilares ou com outras, ou se pretende
sustentar com alguns pilares. Então, desses linkings, são os acordos comerciais regionais. Então, é uma realidade que a cada vez os acordos ambientais regionais, a cada vez têm mais fornecimentos ambientais ou provisões ambientais. E se vê muito bem aqui nesse gráfico. Esse é o percentual de tratados internacionais comerciais que, além de ter questões comerciais, tem outros assuntos, tem outros temas. Então, quais são os outros temas que tem normalmente? E algo sobre terrorismo, sobre saúde, lavagem de dinheiro, algo sobre drogas, algo sobre direitos humanos, mas dos tratados ratificados até esse paper, o que mais novo existe, além das questões comerciais, são as questões ambientais. Parece que não nos surpreendemos num tratado comercial regional quando vê questões ambientais além das comerciais, porque do que há mais. E isso vai na mesma linha. Se a gente olhar quais outras questões além das comerciais existem, as que mais foram aumentando foram as ambientais, ao passo que as outras não estão particularmente subindo. Tudo bem? Então, isso que quer dizer? Que entre os temas não comerciais, o tema ambiental é o mais importante. Então, como se incorpora a questão ambiental aos diferentes acordos comerciais? E se vocês pensam na União Europeia-Mercosul, que ainda não está aprovado, mas há pelo menos um draft, um rascunho que pode ser En ese considerado draft, bastante lo completo, que es nesse documento, o un que capítulo existe é específico um capítulo dedicado a las específico cuestiones dedicado às ambientales questões y sociales. ambientais e sociais. Pero a lo largo de los Mas ao años eso longo ha dos ido anos, cambiando. isso foi Primero era, mudando. bueno, una Primeiro era declaración bom uma general, declaração después geral, un artículo depois um específico. artigo Algunos acuerdos, por específico. ejemplo, el Alguns NAFTA acordos, por tuvo exemplo, un NAFTA, documento aparte. teve Y um ahora en documento la Unión avulso. E agora, na Europea-Mercosur União Europeia, también hay Mercosul, la idea de un também está a agregado. ideia ¿Ya? de uma adenda. Entonces, esto es un Então, poco lo que yo les vengo isto é diciendo. o que eu Antes de estou 1980, dizendo. Antes de el tema 1980, ambiental no o estaba tema ambiental prácticamente não en ningún estava acuerdo, praticamente em pero nenhum después, a acordo. medida que Mas fue depois, à pasando el medida que foi tiempo, cada passando o vez tempo, más cada estaban vez metiendo los mais acuerdos se internacionales. incorporou este tema Y nos a acordos hoy un internacionais montón de e los até acuerdos hoje muitos regionales desses acordos comerciales regionais tienen comerciais el tema ambiental já de arriba. incluem a ¿Eh? questão ambiental. Entonces, Então, esta la voy a pasar. eu vou passar esse Entonces, slide. ¿qué Então, concluimos de esto? que Que el podemos número concluir de com isso? Que o provisiones número ambientales no de hace más provisões que crecer ambientais dentro de não é mais do los que acuerdos aumentar nos comerciales acordos comerciais regionales. ¿Por qué? Y regionais. Por porque se quê? trata de E meter el tema porque ambiental tenta se también como incorporar ou incluir una esse tema ambiental nivel de esos como acuerdos, uma no coisa importante solamente a dentro nivel desses acordos, e não apenas de la regulación da, de da cambio regulação de climático mudança usual. climática Entonces, por eso comum, es que né, ou cada geral. vez Então, más por el tema isso, a cada vez ambiental se está mais o tema metiendo en los ambiental acuerdos está sendo regionales incorporado nos comerciales. acordos comerciais regionais. Entonces, combinando las Então, distintas combinando as fuentes, ¿qué diferentes es lo que fontes, o que normalmente é se que mete? Yo geralmente lo que é hice hace un incluso, o tiempo que eu fiz há algum tempo, fue decir, bueno, foi dizer, miro todos bom, los temas que hay olho y todos hago os una lista temas de que lo que existem e eu siempre faço uma viene lista en do los que sempre acuerdos aparece comerciales nos acordos regionales. comerciais ¿Y qué es regionais. lo que, E o que é los 10 os mandamientos, 10 digamos, mandamentos, digamos, que né? Os vienen en temas que los mais acuerdos aparecem nos ambientales acordos regionales? ambientais Y yo los regionais. desafío E eu a que desafio vocês a agarren que cualquier peguem acuerdo qualquer comercial acordo regional comercial ou y regional hagan un punteo de lo que e viene façam y van uma a ver marca que do de que estos 10 inclui e mandamientos vão ver que viene la desses 10 mayoría. mandamentos ¿Y aparece a cuáles son maioria. E esas quais cosas? são Y esses la temas? aceptación de la Pronto, importancia de a cuidar aceitação el da importância de ambiente. cuidar o ambiente, por Generalmente exemplo, es una geralmente, declaración que essa se é uma pone. declaração que sempre Pero por otro aparece. lado, se Mas, deja por que outra cada parte, país se deixa que fije cada sus país propias fixe
as suas próprias regras ambientais, mas o que se diz é que não podem ser mais fracas, né? O que não temos que fazer é o que se chama race to the button, ou seja, que para gerar mais comércio diminua as exigências ambientais. Isso sempre se coloca de maneira expressa nos acordos. Então, o que dizem esses acordos? Por exemplo, a pessoa pode fazer o que quiser, mas até um ponto, né? Porque o que não pode fazer é deixar mais fraca, mais diminuir essas exigências para gerar atividades ou criar atividades. Outra terceira coisa que sempre aparece é os países se comprometem a cumprir os tratados multilaterais já assinados. O Acordo, a Convenção de Paris, o de Biodiversidade, todos esses temas são acordos. Depois, o respeito aos direitos de propriedade, isso tem a ver com coisas, por exemplo, de propriedade intelectual, referido aos transgênicos, às sementes transgênicas. Também a promoção do comércio em bens e serviços verdes. E também da governança ambiental, que tem que participar os cidadãos, as empresas, têm que tentar fazer o máximo possível pelo ambiente. E muitas vezes também aparecem temas específicos. E esses temas específicos mudam, desculpem, mudam, desculpe, eu perdi o slide porque entrou um recado, uma mensagem. Esses temas específicos mudam com cada acordo, porque depende dos países envolvidos. Depende de qual seja o tema que mais preocupe dentro desse acordo ambiental. E também há uma coisa que sempre é como vão trocar informação e como vão resolver as controvérsias que apareçam, né? Mas de tudo isso, o que sempre, os 100% das vezes aparece é a aceitação da importância de cuidar o ambiente, não tornar as leis mais fracas ou permissíveis, os acordos multilaterais que devem ser cumpridos, a governança. E também o referido aos bens e serviços verdes sempre aparece. E o tema de que existam questões específicas, que isso sim vai mudando conforme, ou vão mudando conforme o acordo. Mas hoje praticamente é impossível chegar a negociar um tratado regional comercial e não encontre a questão ambiental. É naif pensar que isso não vai acontecer, porque sempre está justamente porque tenta de alavancar o cumprimento, ajudar o cumprimento global, que é o que está escrito na Convenção de Paris sobre mudança climática. Perfeito. Então, um exemplo de que os temas específicos mudam quando vemos a União Europeia com a Hungria, tem a ver com a floresta, com a pesca, com Caribe, turismo e energia, ou seja, esses temas vão se adaptando à problemática específica, né, que exista em cada uma das regiões entre as quais é assinado o acordo. Isso também é o caso da União Europeia-Mercosul. Muito bem. Então, agora vamos entrar um pouco mais em por que termina acontecendo que aparecem medidas unilaterais, ou seja, já não mais as globais e as regionais, mas também países de forma unilateral vão tomando medidas comerciais associadas às questões ambientais. Então, qual a ideia da abertura comercial com outros? Bom, a ideia é de que há duas possíveis consequências positivas com uma maior abertura com alguém, né? Uma consequência é que o comércio gere lucros ou renda, gera aumento de renda, ou seja, que o comércio
tem efeitos positivos para o crescimento de um país. Então, aí a ideia é que o comércio será beneficioso para o ambiente. E por que isso? Porque a ideia é que se o comércio gera mais renda, então a maior renda, as pessoas geralmente aumentam a sua demanda por temas ambientais, porque se já tem as necessidades básicas satisfeitas, vai aumentar a demanda de outras coisas que não são as básicas, e dentro delas está a questão ambiental, mas também um país mais rico tem acesso a melhores tecnologias. Então, essas melhores tecnologias, outra vez o mesmo problema. Essas melhores tecnologias, estão vendo aí minha tela? Essas melhores tecnologias fazem que exista mais cuidado ambiental. Então, essa é uma opção que é positiva, ou seja, maior abertura comercial, maior renda, melhoras tecnológicas, mais demanda dos consumidores pela proteção ambiental, exigem ao governo, o governo emite mais regulações e tal. Mas também pode acontecer que não aconteça isso, né? Então, o que pode acontecer? Pode se dar um fenômeno que se chama carbon leakage, ou fuga, ou perda de carbono. E qual é esse fenômeno? Quando fazemos algumas regulações ou publicamos exigências mais estritas, as agências do seu país vão produzir a outros lugares e depois exportam ao país de origem. Dou um exemplo com a União Europeia, como para que fique mais claro. A União Europeia, quando aperta a regulação maior, o que tem medo de fazer é que as empresas europeias vão embora, saiam da Europa, produzam num país com menos exigências e depois reexportem à Europa. Isso se chama de carbon leakage, ou fuga de carbono. E o que vemos quando pegamos os dados, este é um paper de algum tempo atrás, mas eu vou apresentar dados mais atuais. O que vemos é que, em termos gerais, se vemos as emissões dos países desenvolvidos, as emissões de carbono, de CO2, na verdade, tem uma tendência parada ou declinante nessas emissões territoriais, ou seja, as emissões que mede a convenção, digamos, né? A do território, não as do consumo, mas que se produzem no território. E aí diríamos, pronto, estão baixando as emissões dos países desenvolvidos, mas se vemos as emissões do que consomem esses países desenvolvidos, na verdade, a imagem é outra, estão aumentando, justamente porque os países desenvolvidos o que fazem é importam carbono, ou seja, consomem mais carbono do que produzem nos seus próprios territórios. E acontece o contrário nos países em desenvolvimento. Estes países, cujas emissões estão aumentando, têm mais emissões do que produzem no seu próprio território daquilo que exportam. Conseguiram entender? E essa é uma imagem mais atualizada, porque a anterior informação era de um trabalho anterior, mas esta é uma imagem mais atualizada, e o que podemos ver aqui é que dentro da América Latina o panorama não é tão uniforme. Antes disse, sim, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, mas se vemos dentro da América Latina, por exemplo, o Brasil e a Argentina são exportadores netos de carbono, consomem menos carbono nos seus bens daquilo que exportam. Mas, por exemplo, Uruguai e Paraguai são importadores netos básicos de carbono, porque consomem mais carbono no seu território daquilo que produzem, né, quanto aos bens. Mas, se vocês olham para o mapa da Europa, e eu falava antes dos países desenvolvidos, vamos supor que aí estão a Europa e Estados Unidos,
em termos gerais, são importadores de carbono, básicos, né? Consomem bens que têm carbono, se somamos, é mais do que produzem no próprio território. Então, está esse medo do carbon leakage, da fuga de carbono. Ou seja, por apertar e exigir muito quanto à mudança climática, o que acaba acontecendo? Terminam produzindo em outro lugar e reimportamos, e aí o problema continua, né? E prejudicamos os nossos produtores. Essa seria a forma de pensar que temos, o que existe. Então, o que foi fazendo a União Europeia ao longo do tempo que acabou nessas regulações das quais vamos falar depois? O primeiro que fez a União Europeia foi aos produtos considerados carbono de risco, que eram os produtos da manufatura e que eram muito intensivos no uso de energia, ou seja, tinham muito carbono intensivo e também eram muito abertos ao comércio internacional. O que fez? Então, aí a União Europeia tem um sistema de habilitações ou permissões comercializáveis. E como funcionam essas autorizações comercializáveis? Outorga aos produtores que estão dentro desse sistema uns direitos a emitir. Se os produtores utilizam, muito bem, entregam os direitos, emitem isso e acabou. Mas se querem emitir mais, tem que comprar esses direitos a outros aos quais sobre, né? E esses direitos têm, então, um preço, sim? Um preço do carbono, que é um preço por tonelada de carbono. Então, o que começou fazendo a União Europeia? Aqueles produtores que tinham muita intensidade de carbono e também tinham muito comércio com as outras partes do mundo, começou a entregar essas autorizações comercializáveis gratuitas. Para quê? Para que não tivessem que comprar essas autorizações, como todos os outros produtores, e então a regulação ambiental, climática não pesasse tanto, sim? Então, fez uma série de indicadores que eram a intensidade de carbono, a ver se aparece aqui, se eu tenho aqui, sim? A intensidade do carbono e a abertura comercial, sim? Então, com esses dois indicadores da intensidade de carbono e a intensidade do comércio, estabeleceu critérios e disse: a esses caras eu vou considerar carbono de risco e eu vou otorgar de graça essas autorizações. Vejam aqui esses critérios. Os critérios velhos, agora se chama diferente, mas os primeiros critérios, o que eram? o bien que la intensidad de carbono fuera más que ou 5% que a intensidade de carbono fosse mais de 5% e a intensidade do comércio mais de 10%, ou que a intensidade de carbono fosse mais de 30%, ou que a intensidade de comércio fosse mais de 30%. Como parece estranho, vou mostrar um gráfico. Vou um pouco mais lento, porque com certeza isto é um pouco difícil. O critério A é que não tenha tanta intensidade de carbono, nem tanta abertura comercial, mas alguma coisa sim. O critério B é que tenha muita intensidade de carbono, e o critério C é que tenha muita intensidade comercial. E agora coloco os 146 setores aqui. Então,
Os azuis são os que têm mais de 30% da intensidade de comércio, ou seja, comerciam muito com o resto do mundo. Esse é o quadrado azul, mais de 30% da intensidade. O quadrado vermelho são aqueles que têm muita intensidade de carbono. E o quadrado verde são os que têm uma combinação. Então, a crítica, até o momento, eu venho dizendo o que pensa a União Europeia para fazer esse regime, tá bem? Que é, ou seja, eu quero me proteger da fuga de carbono, porque o que quero fazer é dar autorizações gratuitas, aqui tem muita intensidade de carbono, muita competência. E agora eu vou passar a mostrar o outro lado da moeda, a outra face da moeda, que é a crítica. E a crítica é que, se vocês olharem para todos os pontinhos que são os setores, segundo o código, tem a ver com que tenha muita abertura comercial ou muita intensidade de carbono, muita emissão de carbono, porque estão dando uma autorização gratuita para todos esses que não têm intensidade de carbono, mas que estão expostos ao comércio fortemente. Então, tem ameaça de que alguém que produz num país que tem regulações ambientais muito fracas entre na União Europeia concorrendo com alguém que tem regulações muito rigorosas. Então, o que se diz é um protecionismo verde, não é verdadeiramente pelo carbono. Isso é que eles comentaram como crítica. Bom, depois vamos ter tempo para perguntas, então, se agora não ficou claro, podemos voltar ao tema. Então, o que eu vou fazer? Vou tentar atrelar isto que acabo de dizer, como começou a União Europeia, com o que faz agora a União Europeia. Então, agora a União Europeia, o que faz? E aqui eu mando um trabalho que eu vou contar agora. A União Europeia, o que faz agora? Tem, tem duas coisas. Tem, deixem que eu vou relacionar isto. A União Europeia tem duas coisas. Uma são os ajustes de carbono em fronteira. Essa é uma coisa. Ajustes de carbono em fronteira. E o número dois, que é o mecanismo de preços. Ele é um mecanismo de preços que eu vou dizer como é que funciona. E o segundo que tem é a proibição de importar à União Europeia bens que não possam provar que foram produzidos sem desmatamento. Então, vamos ver essas duas coisas. Então, o que vamos ver dessas duas coisas? Vamos ver qual a exposição dos países da América Latina a esses dois mecanismos. O que quer dizer a exposição? Quer dizer que percentual do comércio dos países da América Latina está exposto a esses mecanismos, se veria afetado por esses mecanismos. E depois vamos ver como se a exposição se ampliasse a mais bens e mais países, se ampliar a mais bens e países para essa regulação, quanto se poderá modificar. E depois vamos ver não a exposição, e sim a vulnerabilidade. O que quer dizer isto? Que não se eu estou exposto ou não, mas se realmente vai me afetar. Isso com que vai ter a ver? Com duas coisas. Vai ter a ver com
Se eu realmente tenho uma intensidade de carbono baixa, se é baixa, vou estar exposta, mas não vou ser vulnerável, porque não me interessa. Vão me dizer, se você tem muita intensidade de carbono, vou te cobrar um preço, mas se está baixa, não vou ser vulnerável. Vou estar exposto, mas não vou ser vulnerável. E outra coisa pela qual não posso não ser vulnerável é porque a União Europeia coloca essa regulamentação, mas eu vou e exporto para outro. Você está colocando esse empecilho? Bom, eu vou e exporto para os Estados Unidos, que ainda não tem. Como é que eu posso eludir essa regulamentação? Então, vamos ver essa exposição e a vulnerabilidade. Então, então, o que é a exposição? O que é a exposição? O ajuste de carbono em fronteira é, como eu dizia antes, vou repetir para que fique claro. O ajuste de carbono em fronteira é o seguinte: eu exporto da Argentina para a Europa. Se minha intensidade de carbono do meu bem, por exemplo, eu exporto alumínio, é menor do que a dos países do produtor europeu, se for menor, não tenho que pagar nada. Vou, exporto para a Europa e não tenho que pagar nada. Se a minha intensidade de carbono, ou seja, o carbono que existe dentro do meu carbono, for maior do que o da União Europeia, por essa diferença de intensidade de carbono, eu tenho que pagar. O que vou pagar? Tenho que comprar uma autorização e essa autorização tem um preço, que é o mesmo preço que tem as autorizações de carbono da União Europeia. Mas eu posso deduzir desse pagamento que eu já paguei carbono no meu país. Argentina, Colômbia, Chile, México e Uruguai, 5 países da América Latina, têm um imposto ou tributo ao carbono. Se eu já paguei esse imposto ao carbono no meu país, posso deduzi-lo do que eu tenho que pagar na União Europeia. O Brasil não tem esse preço do carbono, então não poderia deduzir ter pagado pelo carbono. Mas Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e México, esses 5 países pagam preço ao carbono. Então, sim, poderiam deduzi-lo. E também o outro mecanismo, o DFP, o Deforestation Free, é um instrumento de quantidades. O que significa? É proibido importar da União Europeia bens que não possam provar que foram produzidos sem desmatar. Como é que eu posso, sem desmatamento, a partir de dezembro de 2020? Então, como posso provar que produzi tudo isso sem desmatamento? Tenho que dar as coordenadas do lugar onde eu produzo, coordenadas geográficas. Com imagens satelitais, é possível ver se houve desmatamento desde 2020 ou não se desmatou, ou não houve desmatamento. E esse escrutínio aos produtores vai depender da estatística do país como desmatador. Vai ter 3 categorias: baixa desmatamento, alto desmatamento e médio desmatamento. E conforme a categoria de onde estiver o país, onde se produz, vai ter que produzir mais ou menos evidência para provar que o bem foi produzido sem desmatamento. Quer dizer que, nesse caso, embora não se possa não se faça desmatamento, de qualquer maneira, o produtor vai ter o custo de fornecer evidência. Isso também vai acontecer com o ajuste de carbono em fronteira, porque vai ter que provar o conteúdo de carbono, vai ter que fazer pegada de carbono, etc. Então, para ver a exposição, o que vamos fazer?
Vamos olhar quais os bens que existem em cada regulamentação. Então, quais os bens que existem em cada regulamentação? Na, o que nós fizemos foi olhar para a regulação europeia, que já está aprovada. Quando começamos ainda não estava eh, ainda pronta, mas agora já está pronta. Mas também olhamos para a regulação que tem projetos nos Estados Unidos, ou seja, que há projetos de lei introduzidos no Congresso. Se vocês olharem para o paper, que vão poder ver o QR na apresentação, podem ir diretamente e ver os mais detalhes. Mas o primeiro que vimos no estado em que estava a regulamentação é que existe muito parecido a concreto nas duas, aço nas duas, alumínio também. Há muitos bens que estão em comum na regulamentação europeia e na americana. E o mesmo acontece para ajustes em fronteira e também passa para a de proibição de importar se não pode provar que não fez desmatamento. Então, o que que fizemos? Pegamos como base esse cenário, mas a, todas as regulações ou regulamentações unilaterais que existem dizem que agora são esses bens, mas depois podem ser incorporados outros. Quer dizer que deixa aberta a porta para que haja mais bens a serem incorporados. Então, o que nós fizemos foi alguns cenários sobre que outros bens podiam ser incorporados. E então, nos cenários, o que fizemos foi colocar outros bens, que, por exemplo, no cenário número um, colocamos bens que não estão, né, na regulamentação de Carbon Border Adjustment, mas sim na lista de bens de risco. E algum dia poderiam entrar. Então, o que fizemos foi colocar bens que não estavam nem na lista de carbono de risco, nem nos de ajuste de fronteira, mas que a União Europeia tem metodologias para calcular a pegada ambiental. Então, isso nos pareceu que era mais fácil que se pudesse ir à regulamentação para aí. Depois, com o Forestation Free, foi adicionar bens que foram analisados, mas que finalmente não foram incorporados, mas que são os que estão mais perto para ir para lá. Então, para que tenham uma ideia, esta figura de bem no círculo maior de preto, de cor preta, são setores que alguma vez analisaram se eram carbono de risco. A de cor cinza um pouco mais escura são setores que estão considerados de carbono de risco no sistema de comércio de habilitações comercializáveis, autorizações comercializáveis. E os incluídos, finalmente, dentro de ajustes de fronteira, é um subgrupo disso, um grupo muito pequeno. Então, há potencial para expandir a outros setores. Até agora, apenas são uns poucos, né? Então, o que fizemos? O que fizemos foi medir exposição como que parte das exportações desses bens, que parte representam nas exportações totais do país esses bens. Essa é a medida mais fácil que vamos ver por enquanto. Então, para isso, o que tivemos que fazer? Tivemos que traduzir as normas de nomenclatura na qual estava, passada ao código e passar ao código de exportação, que é o sistema padronizado. Então, fizemos essa transferência ou tradução para ver quanto representava
do O comércio, sea, sim? Ou seja, tradujimos de la passamos, nomenclatura en que transferimos estaba la da regulación nomenclatura na qual a estava la a regulación del norma, sistema a armonizado de regulação seis do sistema dígitos. ¿Bien? padronizado de 6 dígitos. Una vez que hicimos la Então, traducción, depois que fizemos essa tradução, essa transformação, conseguimos pudimos hacer este fazer indicador. O sea, ou cuánto de las conseguir esse indicador, ou seja, exportaciones quanto de das cada exportações país de de cada ese país, bien al destino de daquele la Unión bem Europea ao destino da União Europeia, era sobre el total de las era exportaciones de sobre o ese total país. das ¿Está bien? exportações desse país. Sim? Muy bien. Muito bem. Eso para la exposición. Y Isso ahora en para a un ratito exposição. E les agora, voy a mostrar los em breve, vou resultados de cada apresentar os indicador. resultados Pero que después para tivemos. la Mas depois, vulnerabilidad, para a ¿qué es lo que hicimos? vulnerabilidade, o que Para fizemos? la vulnerabilidad lo que Para hicimos a fueron vulnerabilidade, o dos que fizemos cosas. foram duas coisas. Dos cosas hicimos. Por un lado, Por uma hicimos parte, cuál era la intensidad vimos de qual era a carbono de los intensidade de bienes, carbono dos bens, porque, porque de eso va a depender porque la disso vai vulnerabilidad depender en el a primer vulnerabilidade mecanismo no primeiro del Carbon mecanismo, Border do Adjustment. de Carbon ¿Y Border cómo va a ser Adjustment. la E como vulnerabilidad en el será a Deforestation vulnerabilidade Free? no Y va a Deforestation depender de Free? cuál sea Isso vai depender de de cuál sea la seria, ou qual intensidad de seja, la né, a deforestación que vos intensidade haces. do desmatamento El problema con la que cada um deforestación faz. es que Agora, o no problema com hay, esse desmatamento de é intensidad de carbono, quanto hay intensidade de números, carbono nós temos, pero de la números ou valores, deforestación mas hay do números por desmatamento país. Por ejemplo, há números México. por cada país, ¿Cuánto se né? Por deforesta exemplo, por la quando producción de se carne en desmata pela Brasil? Un produção de montón. carne no Pero Brasil, lo que no é hay muito, né? es Mas o que não número temos por são kilo de números por carne. quilo ¿Está de bien? carne, Sino que hay por los productos, mas pero é de por todos cada los productos que produto, produce el mas de país. Por todos os ejemplo, en produtos que Ecuador, produz o el Brasil, o cocoa país. tiene un No montón Equador, de em cocoa, tem deforestación, muito pero no está desmatamento, dividido mas por não la está cantidad de dividido pela kilos de quantidade de carne que quilos de produce, o sea, carne no que hay produz. intensidad. Não há intensidade. Muy bien, pero bueno, Muito bem. entonces para deforestation la Então, para vulnerabilidad no lo deforestation, hicimos, pero a vulnerabilidade nós não carbon border fizemos, mas sí. para Hicimos Carbon cuál es Border, la sim, intensidad fizemos, de ouvimos carbono qual era a de cada uno de intensidade de los carbono bienes de en cada cada um dos uno de los bens países. em cada um dos Y después lo que países. hicimos E también depois, o que também para pensar fizemos cómo para eludir esta pensar como regulación es cómo evitar ver la ou desviar concentración de essa las normativa é exportaciones. como ver o Porque eso tema da concentração das exportações. E aí nós vimos llamándose um índice padrão Herfinch-Pillman, Herfinman-Fishman que esto es así. e Este funciona dessa índice forma. es Este 1, índice ¿está é bien? valor Si uno 1 exporta a un solo se a mercado. pessoa Entonces, exporta a si apenas yo um mercado. Por exporto, exemplo, se eu exporto no sé, carne solamente a la Unión carne Europea, ¿está apenas para a bien? União O sea, Europeia, si los productores de por Argentina exemplo, se importan os carne produtores solo a da la Unión Argentina Europea, su exportando seus vulnerabilidad es produtos à União altísima. Europeia, a sua vulnerabilidade é Porque la altíssima. carne, Por quê? Porque a carne, varios códigos de ou la vários carne, códigos da carne, están sujetos a esto, estão al sujeitos a deforestation esse free. critério de Entonces, ahí deforestation había free. poca manera de Aí zafar y então poco poder há de pouca negociación, forma porque no de tenés a dónde evitar isso e irte. de negociar, porque não tem Mientras que para si onde vos ir. tenés muy Mas, se a diversificadas las parte tem bem exportaciones y el índice diversificada tiende a as cero, exportações e esse entonces, bueno, la índice Unión tende Europea a te zero, cierra las então puertas, voy a y União me Europeia fecha as voy portas, pronto, diversificando. eu chamo Bien, outros e vou me diversificando. muy bien. Entonces, ahora vamos a Muito los bem, agora resultados. vamos aos resultados. Entonces, ahora vamos a los Então, resultados. vamos agora falar dos resultados. Ahora vamos a los resultados. Entonces, Então, vamos ahora ya a mirar aqui más já atención los resultados. vamos ver com mais Creo que atenção os todavía tengo un resultados. Eu rato, acho ¿no? que ainda Verónica, tem um todavía tengo un tempinho. rato. Verônica, eu tenho tempinho, Tenés né? unos Tem 10 minutos, 15. Bueno, 10, 15 bárbaro, minutos, tá bárbaro, bem? sí. Bueno, Muito bem. entonces estos son, primero Então, vamos a ver los aqui vamos resultados a ver nivel de primeiro os las resultados a regiones. nível ¿Está bien? das regiões. Entonces, Sim? estos son los resultados Então, del esses são os ajuste de carbono resultados en do frontera, ajuste que de tiene carbono que em ver fronteira, que tem a ver estos, con todos com estos bienes. todos ¿Está esses bien? bens que aparecem aqui. Y esto es Latinoamérica.
Isso corresponde à América Latina. a cómo está hoy la Então, como regulación de vemos los ajustes hoje, en a regulação dos frontera, ajustes Latinoamérica de no carbono está na muy fronteira, expuesta. a América Latina O não sea, está muito muy poco exposta, de ou sus seja, muito pouco exportaciones das suas exportações son de esos rubros. ¿Está bien? são desses Entonces es itens. como que por ahora no hay Então, tanto por de qué enquanto, preocuparse. não devemos ¿Está nos bien? preocupar Porque si uno tanto, toma todas las digamos, porque se exportaciones de analisamos todas Latinoamérica as exportações da América Latina, en esos rubros a la Unión Europea, nesses es itens, re e a poquito exportação é para a en União los que son Europeia, o número é afectados. muito pouco, Y né? eso Os mismo lo vamos a produtos ver que estão ahora a nivel de afetados. países. Isso também vamos ver a nível de cada A país. nivel de países, A nível miren de cómo países, es. então, A reparem nivel, como no, é. todavía no, todavía a Não, nivel de países no. ainda a nível de país, não, diz a Seguimos con los oradora. regionales. Continuamos Entonces com vuelvo os a esto. resultados Esto es regionais. Volto a ajuste outro de slide. carbono en frontera Isso é por las ajuste de carbono regiones. em fronteira por cada Ahora região. vamos Sim, a agora el passemos deforestation a free o a nivel de deforestation free regiones. a nível de ¿Bien? regiões também. Y esto es Latinoamérica y el E Caribe. esses resultados ¿Bien? referem à América Hay Latina e o ¿qué es Caribe. más importante? ¿Está bien? O sea, E tiene vemos que é mais 0,11 importante. del Antes Carbon falamos Border em Adjustment, 0,11 pero Border Carbon Adjustment, mais 1,72% de todas las 1,72% de todas exportaciones as exportações en deforestation free. em ¿Está bien? deforestation free. Pero más que nosotros, los que están Agora, mais peor do que a es gente, quem a está pior África é a subsahariana. África África subsaariana, subsahariana sí estaría más afectada está realmente que mais afetada Latinoamérica. do que a ¿Está América bien? Latina, né? Y Conforme esses otra cosa que resultados. vimos E es outra que coisa que la vimos regulación é que a norteamericana regulação por los códigos de que Norte abarca, América pelos si códigos fuera que abrange, aprobada, se fosse sería aprovada, seria más débil mais para fraca nosotros para nós que la regulación que a europea. regulação europeia. Tendría menos impacto, Existiria porque ou si teria bien menos son rubros impacto. Porque parecidos, se eu penso son em itens menos parecidos, códigos. Y en esos existem menos códigos códigos, e nosotros no nesses tenemos códigos não tantas temos exportaciones. tantas exportações. Entonces, ahora sí a nivel de Então, agora países, sim, vamos ¿está falar bien? a nível de país, Esto ou es de países. Carbon Border Aqui Adjustment a vemos nivel de Carbon países. Border Adjustment Para a nível de Argentina país. Para a prácticamente Argentina, nada, ¿está bien? praticamente Es é prácticamente zero, nada de sus exportaciones, nada das suas porque Argentina no exportações, porque a exporta Argentina não mucho exporta aluminio, muito cemento, alumínio, ferro y acero, cimento, ferro e aço, no es un gran fertilizantes, exportador. não é um grande Pero para exportador. Brasil Mas sería para o algo más, Brasil pero sigue seria siendo um pouco poco. mais, mas ainda é O sea, pouco. 0,40% de todas las exportaciones de 0,40% de Brasil todas as se exportações verían do Brasil afectadas. seriam Y si afetadas. ustedes ven en E qué, se en reparam hierro y acero, em que elementos ferro e aço, prácticamente e es el total. praticamente ¿Está bien? isso é o total, né, dessas Entonces vuelvo a exportações. decir, Então, como está ahora Carbon reitero, como Border está agora Adjustment, o a Carbon Border ningún país de la Adjustment, a región nenhum país da le região empuja mucho. estaria ¿Está bien? afetando muito, né? Eh, y esto es si E uno isso também expande a é, escenarios donde más se bienes son expandemos cubiertos. isso, Y a ahí cenários sí, onde donde mais más elementos sí, são cuando más ou bienes bens son cubiertos são es más incluídos ou importante. cobertos. E Para aí sim Brasil se torna sería mais importante. Para o Brasil seria 6,8% en sus exportaciones. 6,8% das suas Recuerden que más bienes exportações. cubiertos Lembrem que mais significa bens incorporados, incluídos ou todos los cobertos, bienes seriam que todos os fueron bens considerados carbono que foram riesgosos en el considerados sistema de carbono de comercio risco no europeo, sistema de de comércio comercio de europeu, emisiones europeo, de y emissões además da incluiría Europa, los e também bienes que incluiria os tuvieron bens que têm definido un cálculo de huella definidos ambiental en um Europa. cálculo de pegada ambiental na O sea Europa, que né? Ou abarcaría seja, más bienes que los abrangeria que mais abarca bem dos que actualmente. Y ahí inclui agora. pasaría E Brasil aí de passaria o 0,4 Brasil a de 6,9. Entonces 0,4 a sí, el miedo 6,9. de que Então, se aí sim, o expanda más medo de bienes es expandir a mais legítimo bens porque sí é sería muy legítimo, porque aí sim importante. seria muito Jamaica, importante e a miren, sería consequência. casi Jamaica seria 14% de quase sus exportaciones. 14% das suas exportações. Ahora, ¿cuán vulnerables Agora, serían? quão ¿Cuán vulnerável vulnerables seria, sería cuánto de estos bienes quantos desses serían, bens, directamente voy a ir acá, eu vou passar cuántos de aqui, estos bienes quantos desses serían bens vulnerables seriam realmente? O sea, vulneráveis tendrían realmente, ou un seja, contenido de teriam um carbono conteúdo de carbono mayor maior que el europeo. do que o Entonces, esta europeu. Então, rayita es aqui el essa contenido linha de carbono vermelha de é o hierro y conteúdo acero de en la carbono, Unión ferro e Europea. aço ¿Está na bien? União Europeia. Y todos estos E puntitos todos son esses todos los pontinhos países de são América todos os Latina. países ¿Está bien? da Y América este es Latina, Brasil. sim? E Ya que aqui é ustedes o son de Brasil, já que Brasil, vocês são do Brasil, les traje este
eu apresento esse exemplo. E aí o que vemos é que em ferro e aço, com dados de 2019, antes da pandemia, o Brasil tem mais conteúdo do que a União Europeia, mais conteúdo de carbono em ferro e aço, ou seja, deveria pagar. Sim? Então, não seria tanto das suas exportações, 0,4%, mas deveria pagar. Sim? E assim podemos fazer com todos os bens. Nós temos uma ferramenta no Excel que podemos colocar o Brasil, o país e os bens com dados de 2019 e fazer essa comparação com todos os países. E também está o Deforestation Free. E esse Deforestation Free, aí vemos que é mais grave. Para o Brasil, isso representa 5% das suas exportações. Ou seja, o Brasil, com este mecanismo da União Europeia, 5% das suas exportações. Isso inclui soja, madeira, carnes e café. Seriam expostos esses produtos à regulação, ou seja, seus produtores deveriam demonstrar que não desmataram para poder entrar na União Europeia. E, mais uma vez, a regulação dos Estados Unidos é mais fraca. O que é 5 para a União Europeia, se os Estados Unidos aprovassem, a sua seria de 1. Salvo no caso da Guatemala, que aí é o contrário, e do Uruguai. Não, mentira, não. Uruguai é menos também, e Guatemala é mais. Guatemala seria a única exceção. Então, a norma dos Estados Unidos, vemos que não é tão exigente. Então, também podemos analisar dizendo, olha, é pouco das exportações, mas o que representa para o setor? Se para o setor é grave. E aqui apresento o exemplo do Peru. Se vemos o Peru, vemos que é 1% apenas das exportações do Peru, o que está exposto à deforestation free. Apenas 1%. Mas, se vemos os setores, vem o que está aqui na cor marrom, É o café, e é 1% de todas as exportações do país, mas das exportações de café é 51%. Quer dizer que o setor do café diz, bom, não me importa porque é 1% em todas as exportações do Peru, mas se eu olhar para o meu setor, que é o café ou o cacau, é um monte das exportações, ou seja, a metade das exportações do que exportam café no Peru vai ter esse problema. Então, metidos no setor, sim, que é importante, embora no nível do país não seja. É por isso que nós fizemos também essa conta. Fizemos a conta de quão importante é para a região da América Latina. Bom, não é muito importante. Fizemos a conta quão importante é para os países. Dissemos esse ajuste não é só 1%. Deforestation Free é 5% das suas exportações, mas depois entramos nos setores e vimos que dentro dos setores pode ser importante, porque 51% do que se exporta para a União Europeia, 51% do que se exporta, do que é exportado para a União Europeia, é um monte. Muito bem, isso vai ser o último. Vamos olhar se pode driblar isto ou não. E aí o que fizemos foi a média desse índice, perdão, e colocamos algumas bandeirinhas à gravidade. Por exemplo, Honduras ou a Colômbia, melhor a Colômbia. Com a Colômbia, vemos que ela exporta para muitas pessoas,
para muita gente, não apenas para a União Europeia, e tem uma bandeira verde porque, bom, se a União Europeia fecha a porta, pode exportar para outros países. E o Brasil, por exemplo, também tem bandeirinha, porque, em realidade, tem 86 países a mais que exporta os bens afetados. Então, não está muito preocupado com que a União Europeia coloque essas barreiras. É uma preocupação, mas tem alternativas. O problema são, por exemplo, esses países pequenos, essas ilhas, ou inclusive o México, seriam as ilhas, essas pequenas, e o México também, que têm muito concentrada a sua produção e as suas exportações na União Europeia e poucos outros países. Então, essas regulações não são fáceis de driblar. Então, tem que construir regulações com outros para poder driblar todo esse problema. E não dissemos, mas sempre existe a possibilidade de que os países da América Latina decidam, em lugar de ter uma atitude de se adaptar, reclamar perante a OMC ou algo pelo estilo, por essas medidas unilaterais. Se não fizerem isso, ou se essa opção não é bem sucedida, então quais são os possíveis caminhos? E com relação ao Carbon Border Adjustment, o possível caminho é se dedicar, primeiro, a quantificar a pegada de carbono que tem os produtos afetados. Isso, essa é uma questão técnica que a gente pode fazer para comparar com a mesma produção na Europa. A outra questão que se pode fazer é dizer, bom, eu não pago imposto ao carbono, mas indiretamente pago carbono, por exemplo, outros impostos que existam e que sejam implicitamente uma imposição ao carbono, isso também a gente pode fazer para tentar reduzir custos. Com relação ao desmatamento, o que se pode fazer no nível do país deve tratar ou tentar manter baixos os índices para que os produtores privados tenham menos escrutínio e, no nível dos privados, ter bons dados de rastreabilidade, provas de não desmatamento dentro do lugar onde se faz a produção. Quanto melhores dados houver e mais prova de que não há desmatamento, vão ter possibilidades de passar bem através das regulamentações. Então, é isso que eu queria comentar a vocês. Muchas E gracias, Mariana. muito obrigado, Muchísimas gracias por tu Mariana. presentación, Obrigado pela sua súper apresentação, didáctica, muito pedagógica, didática, los participantes pedagógica. me están Os mandando participantes estão mandando agradecimientos y agradecimentos quisiéramos e darle la queremos palabra a passar a Mauricio Mesquita palavra Moreira por los para Maurício comentarios. Mesquita Ya lo presentamos Moreira el otro día. pelos Mauricio es comentários. el economista Maurício é o principal economista y coordinador del principal e área de coordenador da investigación área del de sector de pesquisa integración y do comercio setor de del integração BID. e comércio do BID. Adelante, Mauricio, por Tem a favor. palavra, Maurício. Gracias, Verônica. Bom Obrigado, dia, boas Verônica. tardes a Bom todos. dia a todos. Vou fazer meus comentários Vou em fazer meus idioma oficial do comentários Mercosul, que no é idioma portunhol. oficial do Mercosul, que é Gostaria, em o primeiro lugar, só portunhol, felicitar a e quero, em Mariana por primeiro sua lugar, apresentação. Pareceu parabenizar a muito Mariana útil pela e sua apresentação. completa. Achei que é muito útil e Sua análise completa. Sua sobre os planos de análise vulnerabilidade das sobre exportações regionais as possibilidades e vulnerabilidades das particularmente útil. exportações, achei que era Os particularmente resultados me útil. parecem Os resultados acho que são razoáveis, são muito aqueles que razoáveis, são aqueles que a gente das medidas, esperaria o padrão pelo de desenho desenvolvimento dos das países, medidas, o padrão de desenvolvimento posição do dos comércio nossos bilateral países e a posição do com a comércio Europa, bilateral né? com a Agora, como Europa. Mariana Mas como a mesmo reconhece, Mariana esse tipo reconhece, de esse tipo de contribuição contribuição é é apenas uma das apenas peças uma das de peças um de um quebra-cabeças, né? Ou quebra-cabeças, seja, as ou conclusões mais seja, as definitivas conclusões sobre o mais impacto dessas definitivas medidas sobre o dependem de impacto um das medidas modelo de dependem equilíbrio
de um modelo de equilíbrio geral que pode conectar todos os possíveis efeitos diretos e indiretos sobre preços e quantidades e que, obviamente, incorpore todos os detalhes da implementação desses mecanismos que ainda não são conhecidos com muito detalhe. Eu não sei se vocês já discutiram isso em outras apresentações aqui no curso, mas existem alguns exercícios gerais com o CBAM ou com o ajuste de carbono. Não conheço ninguém que trate o tema do desmatamento, mas os que existem sobre CBAM apontam para resultados relativamente pequenos e heterogêneos, tanto em termos de setores quanto de países, e é algo consistente com os resultados apresentados por Mariana. Por exemplo, o relatório apresentado em 2021, que assume o preço do carbono de $43, muito abaixo do preço atual, que está mais perto de $40. Isso significaria uma taxa que variaria entre 0,3% no caso do papel para o Peru, 11% no caso do México para o cimento. E temos para exportações heterogeneidade. O Brasil aparece como incorrendo nas maiores perdas, 0,5% das exportações, e, por outro lado, temos a América Central com 0,5%. Em geral, embora a gente vá para um modelo que seja de menor impacto, se percebe que esses impactos são limitados e, obviamente, quando se aumenta o preço do carbono, se faz um sistema mais inteligente, os impactos tendem a aumentar. Mas o que mais me preocupa em tudo isso é, mais do que no tema da magnitude, é o tema das consequências desse tipo de mecanismos sobre o sistema multilateral de comércio, que importa muito para nós. O sistema, no sistema, as perdas não seriam pequenas. E, por outra parte, o tema da eficácia ambiental desse tipo de mecanismo. Por exemplo, a gente pode. Existe uma coisa da qual não há dúvida e há enormes controvérsias, é sobre a consistência do mecanismo de ajuste de fronteira com o princípio de discriminação da OMC. Existem argumentos para os dois lados, mas acho que se deve reconhecer que os europeus fizeram um esforço significativo para evitar que a CBAM deles seja o menos discriminatória possível. Não fica muito claro como vai ser essa implementação. Lendo os documentos, acho que uma das possibilidades seria ver a intensidade local da União Europeia para calcular a emissão de carbono das exportações para a União Europeia, para evitar discriminar entre países e evitar queixas, reclamações ou recursos à OMC. Acho que o movimento é interessante e, ao mesmo tempo, a ideia de reduzir o cálculo da taxa de carbono
permitem as emissões diretas, não incluem os insumos domésticos internacionais e a dificuldade administrativa de calcular isso é enorme. Não sei se falar sobre a metodologia, que é algo e significa ver eu vejo para onde se pode reduzir o tema da discriminação entre países, mas fazendo esse esforço, se reduz a capacidade de reduzir as emissões. Esses produtos estão ali sob o CBAM, os AIDS, os produtos intensivos, de energia dispostos para o comércio, a maior parte das emissões são indiretas. Então, se não incluirmos as emissões indiretas, o impacto das emissões é muito reduzido. E, da mesma forma, se utilizamos, por exemplo, o critério da intensidade europeia de emissões nesses setores, eliminamos os incentivos para os exportadores para a União Europeia de reduzir essas emissões, porque sabem que vão pagar conforme as emissões nas quais incorrem com os produtos locais. Então, é um trade-off para tentar evitar esses mecanismos. E o tema é ver o mecanismo como algo relevante do ponto de vista de reduzir as emissões. Eu vou dar um exemplo. Outro exercício de equilíbrio geral é do Banco da França, que faz uma simulação com o CBAM muito mais rigorosa. O CBAM seria necessário para que a Europa cumprisse com as suas obrigações em termos das contribuições determinadas nacionalmente, do Acordo de Paris. Apesar dessas suposições, com um sistema muito mais rigoroso e que o preço do carbono se elevaria mais, isso implicaria um período de quase 20 anos com redução de quase 0,2% das emissões globais. Então, fica aí a pergunta: se a motivação é realmente reduzir as emissões, vale a pena fazer tanto ruído, sobretudo com o tema das regras do sistema multilateral de comércio. Bom, de qualquer forma, eu penso, se levamos em conta tanto o comércio com os objetivos de manter a renda e combater as coisas da mudança climática, entre os mecanismos que estão sendo discutidos, eu acho que a CBAM é o mais razoável, né? Eu acho que seria o mecanismo que geraria danos menores do ponto de vista da renda no comércio. E especialmente por dois motivos principais. Primeiro, porque quando eu vejo propostas do Clube de Clima, de Norte House, eu acho que seria decretar o final do sistema multilateral do comércio, porque não a ideia é de criar um clube de países e aí define um castigo para que ele não está, que geralmente seria uma tarifa, de aplicar uma tarifa cuja definição ou magnitude não tem nada a ver com o conteúdo do carbono, dos bens que estão sendo exportados. Então, seria uma coisa totalmente arbitrária e claramente, ou seja, significaria uma total desmoralização do sistema multilateral de comércio. Então, se vemos esse diabo, eu acho que o outro é mais aceitável, né, e mais consistente em manter o sistema que está funcionando e também o comércio fluindo. E outra motivação que eu acho importante e que eu não tenho dúvidas e perante os esforços feitos, se os nossos países têm que cumprir as obrigações
com as os obrigações ou compromissos compromissos que fizeram que assinaram com os CNDCs, CNDCs, ou seja, com as contribuições determinadas internacionalmente conforme os acordos dos países, eu não tenho dúvidas que vão ter que implementar algum tipo de imposto ao carbono, e para aqueles que já têm, vão ter que aumentar muito. Os que existem na região são menos do que $10 por tonelada de carvão ou por carbono, que é muito mais baixo de qualquer cálculo de um preço de carbono que seria necessário, né, para chegar aos objetivos do Acordo ou Convenção de Paris. Alguns cálculos falam de um imposto de carbono de $50. Então, eu não vejo como evitar que se crie um mecanismo, um imposto de carbono, um cap and trade, e isso vai significar ou levar os mesmos problemas de competitividade que têm os europeus. De alguma forma, isso vai gerar uma fuga de carbono e vai gerar também uma demanda para que se aplique algum tipo de ajuste de fronteira para minimizar esse tipo de impacto. Então, nós, devido a que os países estão trabalhando unilateralmente para tentar resolver o problema, vamos ter que enfrentar esse tipo de desafio. Eu acho que esse seria o mecanismo mais razoável para evitar danos maiores ao comércio. A mesma coisa com o certificado de desmatamento. Não pode ser questionada a motivação e o direito dos países de impor seus padrões ambientais, técnicos e mais. Mas há riscos também do que se chama de substituição de políticas, de usar isso como mecanismo de protecionismo para favorecer os produtores locais. Isso existe para qualquer tipo de padrão técnico fitossanitário. Mas, fora isso, teria mais sentido, eu acho, não tentar questionar esse tipo de padrões. Eu acho que teria mais sentido concentrar os esforços na metodologia, né? Concentrar os esforços de, não sei se de harmonização, que esse seria talvez um objetivo inalcançável, um esforço de reconhecimento mútuo dessas certificações padrão, ou seja, permitir que os países não necessariamente adotem os mesmos padrões de desmatamento ou de conteúdo de carbono, mas pelo menos entre numa negociação que permitam que eles reconheçam os padrões de cada um, dentro, obviamente, de alguns parâmetros. Isso seria muito importante, não só pela redução de risco e de captura por interesses de proteção, mas também porque há uma quantidade importante de renda que será gerada por essas ou através dessas autorizações. Eu acho que, enfim, quem faz a certificação ou vende vai gerar uma quantidade de renda importante e é de interesse para os nossos países que nós nos apropriemos de parte dessa renda também. E assegurar também com isso que o custo desse tipo de certificação não seja proibitivo, especialmente para os pequenos e médios exportadores. E nesse sentido, para conseguir alguma coisa assim, um reconhecimento mútuo de certificações, seja de carbono, de desmatamento, eu acho que os acordos de livre comércio seriam um instrumento ideal para negociar esse tipo de harmonização ou reconhecimento mútuo. Idealmente seria multilateral, mas alguma coisa como isso, 14.000. Mas se isso não é possível, pelo menos que se utilize as redes de acordos que temos
E claro que estamos falando no Mercosul também, esse seria um instrumento ideal para fazer esse tipo de esforços, e em especial nas negociações atuais com a União Europeia, né? Por que não incluir nessas negociações esses pontos que queremos negociar e fazer um esforço para permitir que exista um reconhecimento mútuo em termos de certificados de desmatamento ou de conteúdo de carbono? O Brasil, por exemplo, tem uma experiência muito bem sucedida, interessante com a moratória da soja, uma iniciativa privada, mas que inclui padrões e também um mecanismo, claro, para evitar que se compre soja de áreas que foram desmatadas. Então, por que não utilizar esse tipo de experiência e negociar com os europeus de forma a evitar e que seja apenas uma decisão unilateral por parte da União Europeia para definir o que é um produto livre de desmatamento ou um produto que não tenha intensidade de carbono. E com isso eu vou terminar aqui. Apenas um comentário sobre o que falou Mariana, referido à fuga de carbono. Eu vejo complicado essa ideia de que é só olhar que as emissões nos países desenvolvidos se estabilizou e começou a diminuir, e os países em desenvolvimento continuam aumentando. Essa seria uma evidência clara de fuga de carbono ou de contaminação e tal. Eu tenho certeza que já discutimos esses temas nas apresentações desse curso, essa ideia de que o comércio impacta nas emissões, seja de carbono de outros contaminantes. Existiria outro efeito em escala, que tem a ver com o impacto de crescimento, outro que tem a ver com a tecnologia, e isso tem a ver com como afeta o tipo de tecnologia para produzir bens mais limpas ou sujas, e o efeito composição, como muda, né, a participação dos setores entre setores mais limpos e tal. Então, se consideramos esse framework e vemos as datas, vemos aí vários exercícios desse tipo, onde decompõem as emissões por países desenvolvidos, e vemos que nos últimos 50 anos, né? E o efeito que domina para os países desenvolvidos, o que explica o comportamento das emissões, essa estabilização e depois a queda, não é o efeito composição, mas o efeito consistente com a ideia de que existe uma fuga de carbono, de que o efeito paraíso de contaminação ou poluição seria muito importante. Não, pelo contrário, em termos gerais, esse efeito composição de especialização é muito pequeno se vemos o efeito tecnologia. O que domina, o que explica o fato de que eles conseguiram estabilizar e reduzir as suas emissões é o fato de que adotaram tecnologias mais limpas, seja pelo impacto no comércio, pelo impacto referido às regulações que adotaram. E também a mesma coisa acontece quando vemos o lado dos países em desenvolvimento. Se a fuga de carbono fosse realmente um componente importante, o que veríamos na decomposição da emissão, das emissões desses países seria um efeito composição dominante, que refletiria o fato de que esses países, ou nossos países, estaríamos nos especializando em bens mais sujos ou mais contaminantes. E não é o que acontece. Eu não vejo isso. O que domina nos nossos países é o efeito escala, apenas porque os países cresceram e não há como evitar. Como? Com o crescimento, se conseguem mais emissões, mas o efeito aí é pequeno e não há um sinal muito consistente, ou seja, há países que têm um efeito composição positivo, ou seja, se especializam
em bens mais limpos e há países que se especializam em bens mais sujos. E fico por aqui, obrigado. Obrigado, Maurício, pelos comentários. Temos algumas perguntas. Eu gostaria de convidar Daniela Matos, da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, abrir seu microfone para comentar e depois o embaixador Henrique Ferrer Vieira. Daniela, Daniela, Obrigada, Verônica. Bom dia a ok. todos e a todas. Vou fazer a pergunta em português, aproveitar que estamos com os tradutores. Professora Mariana, excelente apresentação, excelente estudo. Eu tenho duas dúvidas. Com relação aos bens que foram considerados no escopo mais amplo do cenário, todos me escutam bem? No cenário Perfecto. mais No cenário mais amplo, eu gostaria de saber quais foram os bens adicionais. Foi feita uma menção a uma lista da União Europeia de carbon leakage, e eu gostaria de saber se a professora Mariana poderia compartilhar conosco. E outra dúvida é no slide em que tem as emissões do Brasil e de vários países com relação às emissões da União Europeia. Eu gostaria de saber como que esse dado foi gerado e se são consideradas as emissões diretas e indiretas ou só as emissões indiretas, só as emissões diretas, porque foi um dado que me pareceu um pouco contraintuitivo. Mas obrigada. Mariana, adelante. Mariana, ¿Puedo contestar también a posso responder também ao comentário feito por meu colega e juntamos tudo? Sí. Ok, entonces el embajador Então, o Ferreira embaixador tiene una Ferrer pregunta. Vieira tem outra pergunta. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muito obrigado, boa tarde a Bueno, muy todos. agradecido por las Muito presentaciones grato pelas y lo que se refiere, apresentações. en particular el estudio que O ha estudo hecho que Mariana fez y Mariana su equipo e a es sua muy interesante. equipe é muito Todos los cuadros, interessante, né? yo Todos os revisé un quadros poco apresentados, vou centrar Argentina, apenas soy de Argentina na y Argentina, já que eu sou da los datos que Argentina, mostraban e os que el dados total de apresentados que exportaciones do total de benefician el tema exportação e de apenas a reglamentación europea questão en da materia de regulamentação reforestación. da União Europeia sobre desmatamento, Tal reglamento vejo que tal regulamento afectaría afetaria un 4% del total de 4% do exportaciones total das exportações argentinas argentinas al mundo, tengo entendido, globales. globais, Después né? mencionó, bueno, que por E depois sector, mencionou caso del que café, creo que o fue setor do el que café, eu mencionó, acho que foi, sería, y Perú, creo, e o Peru também ya sería falou, né? mucho Já mayor seria uma por percentagem tema maior sectorial. por tema Pero setorial. yo quisiera preguntar, mi pregunta era Eu básicamente quero dirigida perguntar, minha a las pergunta é exportaciones dirigida às hacia exportações en otros para a União sectores, Europeia, sino las exportaciones de cada as país hacia la Unión Europea, exportações en de particular cada hacia la Unión país Europea. para ¿Cuáles a son las União medidas Europeia, que se han principalmente da planteado Argentina, que de esas percentuais exportaciones você tem al mercado sobre as europeo? ¿Cuáles serían las exportações medidas argentinas para o mercado sobre europeu que elementos veriam de gestión? afetadas Bueno, por, tengo entendido porque he por hablado esse otras veces regulamento? Nós que sería, fizemos algumas sería un porcentaje análises na chancelaria argentina, interesante. O sea, uma percentual incluso, bueno, interessante. un colega de Brasil compartió Inclusive, tem el chat um que colega en do Brasil Brasil que sería el compartilhou no 34% chat de las que exportaciones haveria brasileñas al 34% mundo. das exportações En este caso creo afetadas que anda para a por ahí União también, Europeia. pero Acho que a quisiera saber Argentina si está por ustedes aí, mas queria saber se manejan un vocês dato têm algum en ese dado sentido, ¿no? nesse sentido. Esa sería básicamente la Essa pregunta. seria basicamente a Gracias. pergunta. Muito obrigado. Tenemos una tercera pregunta Temos de uma Márcio terceira pergunta Gabardo. de No sé Márcio si quiere Gabardo. abrir su Márcio, micrófono. quer abrir seu microfone? Buenos días a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer as apresentações. E a pergunta é a professora Mariana Contegrande, a respeito de se existe algum estudo que apresente as emissões per capita e o consumo per capita de carbono dos distintos países, né? Porque foi apresentado um quadro com o consumo
e a produção per capita, né? Per capita não, total de cada país, ou percentual em relação ao outro. Eu gostaria de saber se existiria algum estudo em que esses dados fossem contabilizados pelo número de habitantes de cada país, para a gente fazer um comparativo e ter um quadro bastante preciso em relação a quem emite mais carbono ao redor do mundo. Muito obrigado. Estamos. Estamos, então. Muito obrigada por todos os comentários. Vou começar, então, pelos comentários do comentarista. Eu estou de acordo com a maior parte dos seus comentários, vou tentar resumi-lo em 6 pontos. É que é verdade que, num primeiro momento, as emissões são de alcance 1, 2 e 3. 3 é todo o ciclo de vida do produto. 1 é só emissões diretas e 2 também incluem da geração da energia que é utilizada no produto. Então, na medida em que aumente o preço do carbono na União Europeia, se espalhe mais o alcance das emissões. Isso também está escrito na norma, que agora, por enquanto, é só COP 1, mas com o passar do tempo pode chegar a COP 3. E se houver mais bens, obviamente que vai ser mais importante essa medida, e certamente será assim. Outro ponto é com relação ao que se compara, ou seja, a aplicação. Pelo que eu entendo também de ter lido a normativa, não ter falado com ninguém específico da União Europeia, é que se não temos conta de conteúdo de carbono, eu quero exportar, por exemplo, para a União Europeia e não tenho conta de conteúdo de carbono, então se considera que eu sou como o pior 10% dos produtores da União Europeia. E isso é tomado como benchmark. Mas sim, estou de acordo também com o Maurício que ainda falta muitos detalhes da normativa e que por isso existe um período de prova, tem um período de transição e os produtores têm que reportar os dados, mas ainda não pagar. Só vão começar a pagar em 2026, porque nesse tempo que vai passar até 2026, vão ajustar todos esses detalhes da implementação. Por isso é que eu considero e a partir dos nossos países devemos estar atentos aos detalhes, porque, segundo fora a definição, será a aceitação que vai ter. Com relação ao tema da OMC, nos dois casos, nas duas normativas, existe uma sessões de questions and answers, e aí os que desenham a norma, dizer que estão alinhados com a OMC. Eu não sou especialista nesses assuntos, mas o que sim entendo é que para não ir contra as normas da OMC, os países podem fazer normas comerciais ou seja, limites comerciais que tenham a ver com o ambiental, sempre que cumprirem 2 critérios. E eu digo, sem ser especialista, né? Um é que tratem as empresas de fora da mesma maneira que as próprias, e outra é que as de fora sejam todas tratadas da mesma maneira, independentemente de qual o país de origem. E eu acho que o CBAM é que na sua definição tenta igualar, mas deforestation free vejo com mais dúvidas, porque há diferentes coisas para diferentes países conforme a sua taxa de desmatamento. Se for de baixo desmatamento, baixa taxa de desmatamento, vai pedir mais evidências. Então, não sei se
cumpre o fato de tratar todos os países da mesma forma. Mas, novamente, quero dizer que não sou especialista nisso. Com relação ao tema, é que o ideal não seriam essas ações unilaterais. O ideal seria o ótimo paletiano que temos e que conhecemos da economia e que esse que um problema global seja consertado de maneira bilateral. Mas também conhecemos, em teoria, o teorema de Coase. É difícil quando há tantas partes envolvidas que se chegue a um acordo negociando. Todos vocês que estão aqui, se alguém foi para as COPs, sabe que é um delírio, 200 países, 50 mil assessores, é muito difícil ficar de acordo. Então, é por isso que o regime está tão fragmentado e é tão difícil. E, nesse mesmo sentido, eu tenho dúvidas de que o preço do carbono faça nada melhor do que fazem as limitações quantitativas mais o comércio de emissões. Porque qual é a possibilidade de que os países estejam de acordo num preço de carbono? É nula essa possibilidade, porque se vemos o preço de carbono que tem, são díspares. Bom, de $3 e 180, essa é a faixa. Então, poder confluir a um preço do carbono em que estejam de acordo, acho muito difícil. Depois, com relação aos esforços na metodologia, aí eu estou muito de acordo em que vai haver muitas coisas e quanto mas se coloque o foco na metodologia, nas metodologias de certificar carbono e certificar não desmatamento, melhor será. Mas que possam ser incluídas nas side letters da União, do Acordo União Europeia-Mercosul, tenho dúvidas. E com relação a Maurício, estou de acordo em que isso seria melhor no modelo de equilíbrio geral. Nós fizemos isso no Banco Mundial, porque o Banco Mundial está fazendo relatórios chamados de relatórios sobre clima e desenvolvimento de país. Está fazendo para todo mundo, mas nós o que fizemos foi desenvolver uma coisa no Excel como para poder ter um primeiro ponto de vista de qual seria o impacto em todos os países nos quais estávamos fazendo esses relatórios em LAC, mas é claro que para ter uma visão mais realista do que pode chegar a acontecer e fazer algo mais dinâmico com um modelo de equilíbrio mais dinâmico, como disse já o Maurício, já existem essas coisas para CBAM, a literatura, mas não para deforestation free. E com relação a o que perguntou a Daniela, a listagem de todos os bens que nós incluímos está como anexo no nosso trabalho. Então, pode vê-lo lá com os códigos exatamente do sistema harmonizado. Justamente quisemos adicionar um anexo para que possa ser replicável e outros consigam fazê-lo. Tem que checar, porque entre que nós fizemos o trabalho e a União Europeia fez a resolução definitiva, pode ser que haja algumas mudanças de códigos que foram incluídos depois. E os resultados que mostrei são da Scope 1, emissões diretas, mas na nossa base de dados temos Scope 1 e 2, então se estiver interessado em algum resultado em particular, podemos enviar essa informação como nós a temos. E também temos, embora não tenha mostrado, o percentual das exportações da União Europeia, que são, num trabalho anterior de 2018, feito para o BID, justamente, temos os dois indicadores, percentuais nas exportações totais e percentuagens nas exportações para a União Europeia. Dessa vez não mostrei, mas estão e são consideravelmente maiores esses percentuais
para os países da região. E depois, com relação ao per capita, bom, sim, não é o mesmo. Por isso é que existe a estatística das emissões per capita, e é claro que não é a mesma imagem a que oferece, porque como as emissões per capita são um indicador que tem numerador quanto mais habitantes tivermos, mais baixo será o indicador, e por isso é que também é difícil ficar de acordo. Seria mais fácil dizer, bom, o que temos que fazer os países? Nada de dizer ou determinar contribuições de cada país. Simplesmente digamos que todos podemos fazer as mesmas emissões per capita. O Chile estaria maravilhado porque tem tantos habitantes, tem um indicador per capita que é muito baixo, mas a Austrália, que tem poucos habitantes, não se beneficiaria tanto. Então, as diferentes imagens que oferecem enxergar apenas emissões, emissões acumuladas no tempo, ver emissões per capita, ver emissões por PIB e as diferentes conclusões que tiram esses indicadores também torna difícil ficar de acordo sobre o indicador. O dado existe, mas há muitos países que estariam contra um indicador que fosse de emissões per capita iguais e outros estariam a favor, conforme a situação de cada um. Então, daí a dificuldade, mas não significa que esteja tudo perdido. O protocolo de Kyoto, bom, diria não serviu, não foi útil, porque os Estados Unidos não aderiram e outros países também não. Mas, igualmente, não foi possível diminuir as emissões 5,2%, mas diminuíram 4%, não é tão ruim. Aqueles que tinham um compromisso, né, diminuíram para 4%. Mas então eu acho que devemos continuar lutando, porque, em verdade, os eventos climáticos nos fazem pensar que realmente é necessário lutar mais para que as emissões diminuam e devemos continuar vendo quais as alternativas que existem para conseguir ficar de acordo e continuar lutando. Gracias, Mariana. Obrigado, Mariana. Maurício, tem final? alguma reflexão final? Gracias, Verônica. Obrigado, Verônica. Não, muito de acordo com o que disse a Mariana, De acordo com de acordo com esse tema em mercados, no caso do desmatamento, diferenciar ou classificar os países em termos de risco é uma violação do princípio de não discriminação da OMC, mas poderiam facilmente eliminá-lo e poderiam tratá-lo de forma preferencial nos acordos que têm de livre comércio, conseguiram um padrão comum que viabilize um tratamento preferencial que seja consistente com todos. Mas era isso. Obrigado. Fico por aqui. Obrigado, Maurício. Mariana, finalmente estão perguntando se poderia compartilhar o relatório do Banco Mundial sobre as condições climáticas e ambientais por cada país. E se poderia compartilhar no chat, talvez, seria bom. E também estão pedindo seu contato de Uruguai para entrar em contato com a senhora. Estás em silenciosa. Sim, os relatórios por país sobre clima e desenvolvimento não estão para todos os países. Até agora foi publicado. Estão online, né? Se procuram. Se chamam CCDR. Country Climate and Development Reports. E esses relatórios estão publicados até agora na América Latina para Peru, Argentina, agora está também para ser disponibilizado de Paraguai, Colômbia, Equador, e aos poucos vão ser disponibilizados. Os primeiros dois são Argentina e o Peru, que podem encontrar online, porque já
são de conhecimento público. De fato, ontem apresentamos no Senado da Argentina, no Congresso, né? Porque também havia deputados, o relatório país correspondente à Argentina, o CCDR da Argentina. Muito obrigado. Les agradezco a todos su Agradeço a presencia. todos a sua Esto es presença. todo por hoy.